Continuar nossa série no livro de Juízes. E nós vamos orar primeiro, depois a gente lê o texto juntos e entende a lição que o texto vai trazer para nós. Todos encontraram? Amém? Então vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, graças te damos mais uma vez pelo privilégio de estar aqui neste lugar de adoração. Pedimos por tua graça e misericórdia que o Senhor nos ajude a aprender na tua palavra aquilo que o Senhor deseja de nós. Derrama tua graça e misericórdia sobre o teu povo que aqui está. É um momento, ó Deus, em que nós precisamos muito de ti para compreender aquilo que o Senhor deseja de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que nós todos saiamos daqui tocados e transformados pelo teu poder misericordioso. Que assim seja, para a glória do teu nome. Amém. O texto que nós vamos ver hoje é talvez um dos textos mais tristes das Escrituras Sagradas, um dos momentos mais horrendos, vamos dizer assim, que o povo de Deus chegou a passar. Por ser um texto tão triste, também é um texto que nos remete a uma realidade que nós vivemos ainda hoje, infelizmente. Por isso há lições tão preciosas nele. Então vamos aprender juntos, vamos ler juntos, e primeiro eu vou expor o texto, depois a gente vê as lições que ele pode trazer para nós. Então o texto começa dizendo assim, no capítulo 19 de Juízes: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. Então o texto começa dizendo para nós, contando a história de um levita, de um sacerdote. Não nos diz o seu nome, o nome do levita, mas diz que ele tomou para si uma concubina. Uma concubina era um termo usado para uma escrava naquela época. E me parece que esse homem se apaixonou por essa escrava. Se apaixonou porque no verso 3 diz: seu marido, ou seja, ele casou com essa concubina. Seu marido, tendo consigo o seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ou seja, ela foi embora, se aborreceu dele. Também o texto não nos explica que tipo de causa fez com que eles se separassem. Não sabemos se ela o traiu ou se ele a traiu, não há nada dito sobre isso, apenas que os dois se separaram. E ele, me parece que a amava muito, de tal forma que chamou um de seus servos e disse: vamos buscá-la, vamos atrás dela. E a viagem era longa, pelo menos de onde ele está até Judá. Judá, como você sabe, ali, Belém de Judá, é onde Jesus nasceu. É na extremo, já no finalzinho lá da região de Jerusalém. Era a parte mais longínqua, né? E ele vai até lá. Então seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Ele chegou na casa, então, do pai dela. O pai dela o recebeu muito bem, ficou alegre em recebê-lo. E o verso 4 diz: seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e se alegre o teu coração. Contudo o homem levantou-se para partir. Porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Madrugando ele ao 5º dia, passou 5 dias já na casa do sogro, né? 5 dias, o sogro dizendo: não vai hoje, não vai hoje. E ele ia ficou até o 5º dia. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até o declinado dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando, peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre.
amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus. Jebus é um termo para Jerusalém. Houve uma época em que os jebuseus atacaram Jerusalém, tomaram de conta e começaram a chamar Jerusalém de Jebus. Por isso no texto aqui está Jebus, era Jerusalém. Então ele foi com ele 2 jumentos albardados, ou seja, cheio de comida, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, já perto de Jerusalém, e tendo se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremos a esta cidade dos jebuseus, passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos até Gibeá. O servo deu a ideia seguinte: vamos para a próxima cidade. E o homem, que era sacerdote, disse: não vamos para a próxima cidade, vamos para uma cidade israelita, onde as pessoas são do nosso povo. Então será mais seguro estar ali, em pessoas que são dos nossos, que são tementes a Deus. Disse mais o seu moço, versículo 13: caminha e chegamos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol lhes pôs junto a Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Aqui começa a primeira coisa estranha no meio do povo de Deus. Havia um mandamento do Senhor que todas as vezes que um estrangeiro chegasse no meio do povo de Deus, esse estrangeiro tinha que ser acolhido. É um mandamento do Senhor. Todo estrangeiro deve ser acolhido. Eles estavam ali de passagem como estrangeiro e ninguém os acolheu. Aí nós já temos uma pista de que tem alguma coisa errada nesse meio do povo chamado povo de Deus. Eles passaram então a noite na praça. O verso 16 prossegue dizendo: eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Era este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Vejam bem, o texto deixa bem claro que os habitantes daquele lugar eram da tribo de Benjamim, eram do povo de Deus, certo? Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Note que ele era de Efraim, então o velho já ficou simpatizando ele, porque era da mesma terra dele, entendeu? Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. O homem é sacerdote, não esqueçam, ele trabalha no templo. E ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fica a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Note essa fala do homem velho: não passes a noite na praça, porque é perigoso. Se ali é o povo de Deus, que recolhia bem as pessoas, ou deveria recolher bem as pessoas, por que seria perigoso um levita, um servo de Deus, na praça? Levou-o para casa, deu pasto aos jumentos, e tendo ele lavado os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial é um termo do Antigo Testamento para dizer pessoas ruins, pessoas de má índole, pessoas sem caráter. Filhos de Belial cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Não é impressionante isso? O senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, não façais tal loucura. Vocês estão entendendo a história, não estão? Minha filha virgem
e a concubina dele trarei para fora, humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. O que é mais louco? Entregar a filha e a mulher do homem? Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Você já imaginou que coisa horrível? Uma das coisas impressionantes da Bíblia é que a Bíblia é a Bíblia. Ela não ameniza a maldade humana. Não ameniza. Não tem censura na Bíblia. Ela diz exatamente as coisas que o ser humano é capaz de fazer. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, o tal do levita, abriu as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta, ou seja, estava deitada, com as mãos sobre o limiar. É uma cena horrível. Ela está com as mãos tentando abrir a porta. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Ela estava morta. Chegando a casa, ele tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou para cada tribo de Israel, uma parte. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia, horrorizados: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderar nisso, considerar isso e falar isso. Ou seja, eles disseram, desde que o povo saiu lá do Egito, a gente nunca tinha visto uma maldade tão grande entre nós. No capítulo 20, a gente vai ver na outra quarta-feira qual foi a providência que foi tomada. Então esse texto horrível, essa história terrível, tem 3 coisas que nós podemos aprender com ela. 3 coisas que nós podemos aprender com essa passagem bíblica, que eu gostaria de expor para os irmãos nesta noite. A primeira delas é, até onde a maldade e a perversão podem nos levar. Você não imagina o quanto. E aonde pode nos levar. Não bastou ao povo de Deus, quando se afastou de Deus, adorar aos deuses pagãos. Às vezes você não tem noção do que significa adorar aos deuses pagãos, né? Mas adorar aos deuses pagãos, por exemplo, significava pegar os seus bebês recém-nascidos e entregar na fornalha. Havia um deus pagão, por exemplo, cuja boca era enorme e dentro era uma fornalha. Pegava-se o bebê recém-nascido e ofertava-se, jogava-se dentro da boca daquele deus pagão, ou seja, daquele totem feito de fornalha. O povo chegou a fazer isso. E aí você fica perguntando como é que umas pessoas que conhecem a Deus, como é que umas pessoas as quais os pais deles revelaram a eles, contaram a eles como é que eles saíram do Egito, disseram para eles que o mar se abriu, disseram para eles que eles comeram pão de onde não tinha pão, disseram para eles que a roupa deles não se gastou, contaram para eles os milagres, contaram para eles as maravilhas, como eles ainda assim tiveram coragem de desacreditar de tudo isso, dar as costas para Deus e chegaram ao extremo de maldade de queimar os próprios filhos, de sacrificar os próprios filhos e de adorar deuses feitos com as próprias mãos, sendo que o Deus Todo-Poderoso e Invisível tinha se revelado a eles. Como isso é possível? É porque o mal, ele não encontra limites em um coração que não o resiste. Atente para esse alerta no seu coração. Se nós não resistirmos ao mal, o mal toma de conta de nós. Muito mais difícil do que expulsar o demônio de alguém é ter que lidar com alguém que é o próprio demônio. Uma coisa é uma manifestação demoníaca, é um ataque de um demônio à vida de alguém. Outra coisa é alguém que já tornou-se o próprio demônio, porque esta pessoa não abriu mão da maldade, esta pessoa não se protegeu da maldade, esta pessoa não recuou diante da maldade, mas antes deu espaço ao mal, da forma que o mal quisesse trabalhar. Ou seja, quanto mais nos rendermos ao mal, pior seremos. Nós, seres humanos,
Nós não sabemos do que somos capazes, meus irmãos. Não sabemos. A Bíblia mostra algumas coisas para nós, a gente fica horrorizado, e a história também mostra coisas para nós que nós ficamos horrorizados e dizemos: meu Deus, como uma pessoa é capaz disso? E é muito comum na nossa cultura hoje em dia associar o pecado e a maldade à doença. É muito fácil. Você simplesmente diz: não, fulano é doente, fulano é pecador, fulano é mau, aceitou a condição de maldade em seu coração, teve prazer na maldade, não rejeitou o mal, alegrou-se com a maldade, e a maldade o consumiu. Simplesmente isso. No texto em questão, nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um povo chamado de povo de Deus, de um povo que conhecia a Deus. Mas conhecer a Deus não é tudo. É preciso conhecer a Deus e considerá-lo como Senhor. Se nós não considerarmos Deus como Senhor, quem manda em nós, senão nós mesmos? Quando nós consideramos Deus como Senhor, quem manda em nós é o nosso Deus. Nós nos submetemos à sua vontade, nós nos submetemos à sua autoridade, nós nos submetemos ao que Ele quer, porque acreditamos ser o melhor. Mas quando não chamamos Deus de Senhor, nós continuamos senhores de nossas vidas. E aí é bom lembrar que a nossa natureza, ela é má. Nós intrinsecamente somos maus, não somos bons, como a cultura quer que a gente aceite, mas infelizmente não dá para aceitar. Porque desde pequenininho, quando a gente é um bebezinho e está formando o entendimento ainda, a gente já começa a ser egoísta e pedir as coisas que sejam só nossas, né? É meu, e tomar as coisas só para nós. E começa a bater, a beliscar, a arranhar, empurrar, quando a gente é criança. Quando eu vejo o pecado dos outros, eu me escandalizo em primeiro lugar comigo mesmo. Porque quando eu vejo o pecado dos outros, eu penso o seguinte: rapaz, se um ser humano é capaz de fazer isso, isso significa que eu também sou capaz de fazer isso. Porque é um ser humano, e eu também sou ser humano. Os irmãos compreendem isso? Então a gente olha para isso e pensa: é um ser humano, sim, igual a mim, com a mesma capacidade que eu tenho de raciocínio, com a mesma capacidade lógica que eu tenho, e foi capaz de fazer isso, então eu também sou. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me vigiar, porque a maldade não encontra limite. Sendo assim tão perigoso nós nos acomodarmos ao mal, é inconcebível, meus irmãos, que alguém que conhece esses perigos, já alertados pela palavra de Deus, essa pessoa não tema ser vencido pelo mal. Essa pessoa não faça aquilo que Jesus tanto nos orientou: vigiem. Pedro diz, na sua carta: o diabo anda ao vosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu acho interessante o termo tragar no grego, que significa a quem possa engolir. Porque quem é engolido pelo mal é aquele que é consumido totalmente pelo mal. Eu não sei se você já teve uma experiência dessas, mas eu já tive. Quando a gente está numa situação de pecado, a gente não quer dar ouvidos a Deus. A gente mergulha de tal forma no pecado que tudo que a gente menos quer ouvir é Deus, ou a sua palavra, ou uma orientação, ou um alerta. A gente quer vivenciar, experimentar o pecado, somente o pecado. Veja que Caim foi alertado, não foi? Pedro foi alertado, Judas foi alertado. Nenhum deles deu ouvidos a Deus. Mas tem uma coisa interessante em um deles, em Pedro. Quando Deus o chamou ao arrependimento, ele imediatamente veio. O que significa que os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles os quais Deus chamou para perto de si, são aqueles que Deus, quando chamar de volta, ouvirão. Bendito seja o Senhor por isso. Deus usava os profetas para chamarem o povo para caírem na real. E Deus ainda hoje usa a sua palavra para a gente cair na real. Já prestaram atenção que quando a gente está sendo envolvido pelo mal, mais uma vez eu repito, a gente não quer conversa com a palavra de Deus. Porque é a forma de Deus nos chamar para junto dele. É a forma de Deus nos incomodar, é a forma de Deus nos alertar, é a forma de Deus nos trazer para a realidade. Porque o pecado é uma fantasia. E aí dentro dessa condição de fantasia, a gente acaba não querendo se envolver com nenhum tipo de alerta do Espírito Santo. Por isso, a gente precisa orar por nós,
e precisa orar pelas pessoas que nós amamos e conhecemos, que estão sendo vencidas pelo pecado. Deus sabe o que o mal pode nos fazer, mas Deus sabe muito mais o mal que nós podemos fazer, a proporção da maldade que nós podemos fazer. Às vezes você nasceu na família que você nasceu porque Deus é soberano, e Ele sabia que se você nascesse em outra condição, quão terrível você seria. Então Ele fez você nascer numa condição mais favorável, para que você pudesse ter um controle maior sobre a sua maldade. Nem que esse controle viesse primeiro do conceito moral, né? De uma família bem ajustada, porque Ele sabia do que nós éramos capazes, se tivéssemos nascido em outra condição. Então Jesus nos ensinou a orar diariamente: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos o devido receio de tudo quanto é mal. Eu fico chocado com a cultura que a gente está vivendo hoje. As pessoas não têm medo do mal. Não têm. Elas não têm medo de conviver com pessoas ruins. Elas não têm medo da influência de pessoas ruins. Elas não têm medo de ver um filme que traga influências ruins ou pensamentos ruins. Elas não têm medo de nenhum tipo de expressão do mal que está ao seu redor. Elas não se guardam, elas não se previnem, elas não se resguardam, elas se expõem. E se expõem, e não esqueça que esse povo aqui, que era o povo de Deus, cometeu essa atrocidade terrível e monstruosa, porque se expuseram às outras religiões, aos outros pensamentos, às outras pessoas ruins que os cercavam, de tal forma que foram totalmente contaminados, vencidos e derrotados pelo mal. Como nós, como crentes em Cristo Jesus, podemos então viver como se o mal não fosse uma realidade que nos cerca e tenta nos atrair? Porque tenta todo tempo, todo dia, todo instante. Uma segunda coisa que nós vemos aqui é que, como a religiosidade, meus irmãos, como ela pode ser desumana? É impressionante. O anfitrião protege aqui o levita, porque ele é levita, porque ele é uma figura de importância religiosa. Então o anfitrião pensou o seguinte: rapaz, eu vou entregar um homem de Deus para esses caras estuprarem. Não posso fazer isso, vai ser uma grande ofensa para Deus. Um servo de Deus ser entregue na mão dos estupradores. Não, isso é uma grande ofensa. Mas eu acho que se eu pegar a minha filha e entregar, não é tão uma grande ofensa a Deus. Ou mesmo se a gente pegar a mulher do cara e entregar, não é uma grande ofensa. Grande ofensa a Deus mesmo é entregar um servo de Deus nas mãos de estupradores. Deus não vai perdoar isso. Então, uma visão religiosa deturpada fará com que a pessoa pense que para Deus há seres humanos que têm menor valor do que os outros. É por isso que esse homem pensou isso. É melhor entregar essas mulheres que entregar o servo de Deus aqui. Rapaz, estou recebendo o servo de Deus. Lembrem, no texto ele diz: homens, não façam isso, eu estou recebendo esse homem é o servo de Deus. Porque para ele, a ofensa para Deus era mexer com o servo do Senhor, mas não com a mulher, não com a sua filha até. O anfitrião achou que a afronta a Deus era um sacerdote ser abusado na frente da sua casa, mas que para Deus seria aceitável que ele entregasse a própria filha. Isso é uma visão grotesca de quem está completamente longe de entender quem é o nosso Deus. E o sacerdote não age de maneira diferente, não. Não age de maneira diferente, não. Ele se vê em tamanha importância que ele prefere entregar a mulher dele indefesa nas mãos desses homens devassos. Para quê? Para preservar a sua vida. Infelizmente, em nossos dias não é diferente. Muitas pessoas, em seu zelo religioso, acreditam estar servindo a Deus, enquanto menosprezam outros seres humanos, dentro e fora da família.
Como se essas pessoas não fossem dignas do respeito e da vida que Deus concedeu a elas. Eu entendo que a pessoa pode ser o que ela for, mas se ela está no mundo, foi Deus que a colocou aqui. Se ela vive entre nós, é porque Deus permite que ela esteja viva entre nós. Porque se Deus não quisesse que ela vivesse, Deus tirava a sua vida. Mas o Senhor quer ela no nosso meio. E talvez uma das coisas pelas quais o Senhor quer essas pessoas em nosso meio, seja para testar aquilo que nós somos diante de Deus. Ou seja, nosso coração é como o dele. Nossos sentimentos em relação às pessoas é semelhante ao sentimento que havia nele. Então, esse procedimento de tratar as pessoas como diferentes ofende a Deus, que criou a todos nós com um único objetivo: para a sua glória. Amém? Uma religião que menospreza os outros, principalmente aqueles vistos pela sociedade como pessoas menores, essa religião ela não procede de Deus. Porque Deus tem como fonte de alegria, sabe o que, meus irmãos? Restaurar toda a dignidade humana. Essa é a maior alegria do Senhor, é restaurar a dignidade humana de alguém. Que a pessoa se resolva com Deus sobre os seus pecados, mas a dignidade humana dessa pessoa deve ser resguardada. Uma pessoa que esteja aqui em nosso meio cometendo determinado pecado, ela será alertada, ela será questionada, ela será exortada, como deve ser biblicamente. Mas ela é convidada a permanecer por aqui, ouvindo a palavra, até que se convença de seus pecados ou não. Que nossa religiosidade jamais nos impeça, meus irmãos, de nós sermos humanos e de concedermos aos outros a dignidade de ser humano, que foi isso que Deus quer que todos nós possamos dar ao outro. Nós somos todos iguais diante de Deus, pecadores. Esse é o nível em que todos nós somos iguais diante de Deus, pecadores. Alguns de nós alcançados pela graça, ainda pecadores, mas alcançados pela graça. Quantos nós temos aqui hoje? Pecadores alcançados pela graça. Ainda pecadores, mas alcançados pela graça. A graça é que nos sustenta, amém? Pecadores, alguns para ser alcançados ainda, não é? Quantos tem por aí para ser alcançados? Pecadores. Pecadores que não serão alcançados. A Bíblia diz isso, que haverá uma multidão de salvos, mas haverá também os que foram perdidos. Pecadores. Diante de Deus, todos pecadores, diferença nenhuma, todos criados por Deus. Não permita jamais que sua religiosidade faça o que esse homem fez, tratar o outro como diferente ou menor. O que nós temos e nos torna melhores é porque Cristo é que está em nós. Ele é o melhor, aceito pelo Pai. E a terceira lição que nós vemos no texto, e essa é bem para os homens, todos os homens que estão aqui nesta noite. Como homens fracos desonram o papel pelo qual foram criados por Deus. Como homens fracos desonram o papel pelo qual foram criados por Deus. Nós vemos aqui, no começo do texto, uma pseudo-expressão de amor. Você viu como o texto começa bonito? O cara casa com a concubina, é uma escrava, ele casa com ela, torna-se marido dela. Os dois brigam, ninguém sabe por quê, se ela o traiu ou se ele a traiu, não sei, separam-se. Ela vai para a região mais distante, lá para Belém de Judá, no final do território de Israel. Ele pega a montaria e vai atrás dela. Que coisa linda, que coisa romântica, não é? Vai atrás dela, chega lá, o sogro se alegra. Por quê? Lógico que o sogro ia se alegrar. Olha, o cara veio atrás da menina, rapaz, isso longe desse jeito. E é um levita, um homem respeitoso, um sacerdote, um servo de Deus. Que coisa. Então ele vai em busca de sua amada. Mas a gente pensa que é amor, mas não passa de afirmação do egoísmo desse homem. Ele não a protege, como a Bíblia diz que o homem deve proteger a mulher, como a seu próprio corpo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 22, homens, protejam suas mulheres como seu próprio corpo, mulheres sejam submissas aos seus maridos, porque ele protege você como se fosse o próprio corpo dele.
Os homens foram criados por Deus para proteger suas mulheres. Muito se fala, por exemplo, do pecado de Eva, né? Ah, porque Eva comeu o fruto. Por que ela foi comer o fruto? Aponta-se imediatamente para Eva. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Onde estava Adão? Por que ele não estava no lado dela? Por que não estava protegendo-a? Por que não estava a resguardando das astúcias da serpente? Percebem como o pecado começa quando os homens abrem mão do seu papel? Esses dois homens fracos e covardes, meus irmãos, foram dormir enquanto uma mulher era violentada na porta da casa deles. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar um negócio desse? Tanta frouxidão? Pois é, esses caras estavam dormindo enquanto a mulher estava sendo violentada. Homens fracos e covardes são o declínio de uma sociedade. Vocês imaginem se os homens não tivessem ido à guerra proteger suas famílias. Nós, homens, nascemos com uma força física um pouco maior do que as mulheres, exatamente para isso, para protegê-las. Imaginem se os homens não tivessem ido à guerra. Como chamar um homem de cabeça do lar, não é isso que a Bíblia diz? Se ele é incapaz de dar a vida pela família. Eu não estou falando de questões físicas, de briga, mas dar a vida no que sentido? De se doar pela família, de se doar pela sua esposa, de se doar pelos seus filhos. Afinal, ele está ali para fazer dela alguém melhor, protegido por ele. Quantas mulheres têm que se submeterem a elogios, a cantadas de homens de fora, porque o homem da casa não consegue olhar para sua mulher como ele deveria olhar, como mulher amada, como mulher desejada, como esposa. São pessoas que abriram mão de proteger suas mulheres da afetividade emocional dos de fora. O homem, que é o cabeça do lar, é aquele que supre a mulher em sua afetividade emocional de tal forma que ela pode sair lá fora, ela não encontrará de jeito nenhum amor jamais do qual ela tem em casa. Então, como uma mulher pode se submeter a um homem que não lhe gera um sentimento de afeto e de proteção? Uma das grandes tristezas para a igreja dos nossos dias é a fraqueza dos homens em assumirem seus papéis de liderança na igreja e em casa. Vocês, mulheres, podem me dizer se não há coisa mais horrível do que um homem que não assume o seu papel de marido. Um homem que não senta com você para discutir a criação dos seus filhos. Um homem que não senta para ouvir as suas angústias. Um homem que não ora com você. Um homem que não lê a Bíblia com você. Um homem que não caminha na fé na mesma proporção que você. Tal espécie de homem não pode jamais ser chamado de cabeça do lar. Ele pode até reivindicar biblicamente que você seja submissa a ele, mas ele não tem direito algum se ele não cumpre o papel dele como o Senhor o chamou para cumprir. Temos uma geração de homens, meus irmãos, que se recusam a crescer. Essa nossa geração de homens, entre aspas, vivem como eternos adolescentes. São filhinhos de mamãe. Filhinhos de mamãe. Querem que a criação de casa continue dentro do casamento. São pessoas, homens, envolvidos com videogame o dia todo. Homens em rede social, casado, fazendo pose de galã na rede social. Casado, com filho. A esposa está lá e ele fazendo pose de galã em rede social, como se fosse um garoto de 16 anos. Sabe aqueles garotos que tiram foto sem camisa, né, nas redes sociais? É um garoto, tem 16 anos, tem 19 anos. Ele tem esse direito. Um homem casado não. Porque um homem casado tem sua família. E um elogio de uma mulher, e nas redes sociais, ninguém é de ninguém. Vocês já perceberam isso, já? Ali é terra de ninguém. E se alguém posta um elogio ali, a mulher vai se sentir ofendida. Mas a gente tem uma geração de homens meninos que tem medo de assumir a responsabilidade de ser homem. Então, não se assuste não. Com um caso desses aqui, você diz, eu jamais faria isso. Será? Será que você tem a postura de homem o suficiente para morrer pela sua esposa?
Quando a Bíblia diz dar a vida, você pode espremer o texto de todo jeito lá, que só sai isso mesmo, dar a vida. Sua esposa é a sua vida. Se tiver de matar ela, você diz, mate a mim primeiro. Porque esse é meu compromisso com ela e com Deus. Está pensando que é fácil ser homem? Né? Que é legal, mas não é fácil não. Então os homens de nosso tempo não gastam tempo em oração com a esposa, por isso nem conhecem as angústias e necessidades de sua esposa. Eles não leem a Bíblia com os filhos, mas cobram que os filhos sejam crentes. E eles estão liderando a casa para o seu bel prazer, para que todos façam as coisas para ele. Eles são os reis de casa. Homens acovardados, meus irmãos, são aqueles que fogem constantemente das responsabilidades que lhe cabem, como homens que são. Eles transformam aquilo que deveria ser um privilégio, uma alegria, em algo que eles dizem que é pesado demais. É muito pesado, é muita coisa para mim. Não é. Se você cumpre o seu papel, a esposa cumpre o dele. O Senhor nos fez homens e confiou-nos uma tarefa que temos plena condições de cumprir. Basta ser homem. Basta que nós não inventemos desculpas baseadas em atitudes egoístas e infantis. Meninas, jovens, adolescentes, casem com homens. Percebe a meninice, termine o namoro. Termine imediatamente, fuja, corra. Corra. Case com homens que você percebe que são pessoas que querem assumir compromisso, família, pessoas que querem independência da outra família. Esses são homens. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto sobre a importância da maturidade. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Irmã, coloca para a gente, por favor, 1 Coríntios 13, 11, que eu gostaria que os homens lessem. 1 Coríntios 13, 11. Leiam, homens, só os homens. Diga, amém. É sério, você fala, aconteceu isso com você mesmo? Volta, olha aí, irmão, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, você é homem agora? Amém? Tem uns bem, né? Tem um assim, não sei se eu... Você é homem agora, amém? Então você desistiu das coisas próprias de menino, você é homem. Você não é um menino. Não é? Se você, ao pensar na situação desse levita, imagina-se deitado na cama, enquanto sua mulher padece nas mãos dos depravados, meu irmão, peça ao Senhor para ser homem. Amém? Peça ao Senhor para ser homem. Quero concluir então com algumas coisas para ficar no coração dos irmãos. Primeira, você não imagina onde a maldade pode lhe levar. Que coisas horríveis nós somos capazes de cometer quando nós nos sujeitamos ao mal sem resistir. Meus irmãos e irmãs, abriguem-se em Jesus. Não deixe de vigiar noite e dia as portas do seu coração. Amém? Quando a Bíblia fala coração, ela está falando de mente. Permita que Jesus sempre encontre na sua mente um lugar agradável para ele permanecer. Rejeite todo o mal. Percebeu que é mal, percebeu que é ruim, percebeu que traz influências ruins? Rejeita logo. Não faça meio caso. É como um alimento que faz mal. Se o alimento faz mal, rejeite imediatamente. Amém? Quem é esse que está aqui? Mas só podia ser... Por favor, seu poder, está todo mundo olhando para aí. Meu Deus do céu. A senhora poderia, por favor, descer? Que eu estou concluindo o sermão e as pessoas estão olhando para a senhora. Por favor. Tchau. A primeira bronca dela a primeira bronca pastoral da vida dela. Em segundo lugar,
Uma religião sem Jesus, meus irmãos, sempre será desumana, sempre será idólatra, porque ela transforma a pessoa de Deus em algo indiferente aos outros, e Deus não é indiferente a nenhum de nós. Amém? O mandamento do Senhor qual é? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É um Deus que se importa com todos. Quando Jesus contou a parábola sobre o próximo, ele quis dizer o quê? Quem é o próximo? Todos que estão próximos de nós. Todos que estiverem próximos de nós merecem dignidade, respeito e amor. Não há como fugir disso. Isso é cristianismo. Então que o Senhor Jesus nos dê a condição de vermos todos com o mesmo olhar de amor e compaixão, e jamais cometer um ato atroz como respeitar um religioso e tratar o não religioso como se fosse nada, que foi o que esse anfitrião fez nessa situação. E por fim, para os homens novamente: homens, sejam plenamente homens. O que Deus mais deseja de nós é que nós honremos aquilo pelo qual nós fomos criados, que nós possamos no dia do juízo final ter cumprido com alegria, fé e coragem o nosso papel de homem. Os irmãos precisam entender isso. Deus só vai cobrar daquilo que nos deu, não daquilo que a gente quer fazer, mas somente daquilo que Ele nos deu para fazer. E uma das coisas que Deus nos deu para fazer foi sermos homens dentro da nossa família, e isso Ele irá nos cobrar. Então peçamos ao Senhor que nos dê maturidade. Nós não somos mais meninos. Que nos dê coragem de cuidar, de gastar tempo com as pessoas que nós estamos cuidando e amando, e que nos dê muito amor pelas nossas esposas e nossos filhos, para que nós jamais possamos passar por uma situação tão horrenda quanto essas, porque a maldade nos consumiu. Amém? Vamos orar. Logo após a minha oração, os irmãos falam com o Senhor sobre o que ouviram nesta noite, e Deus os abençoe. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir Tua palavra, de poder compreendê-la e de poder, ó Pai, entender também o que ela significa para cada um de nós. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.